Bom dia a todas e todos. Vamos dar início à reunião do Grupo Executivo da OIDA. Eu vou primeiro fazer a chamada. Se faltou alguém, por favor, me avisem. Então, pela Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas, está aqui o nosso secretário, José Renato Nalini, eu, Luciana Feldman, chefe de gabinete, o coordenador da OIDA, Washington Pestana, Fabiana Bastos, Isabel Camargo, Josué de Andrade Melo, Claudemir Canesso e Virgílio de Santana Neto. Pela Polícia Militar Ambiental, o capitão Robson e o capitão PM Calandrini. Eu queria pedir ao capitão Robson que, por favor, componha a mesa. Chegou alguém da SM Sub? Os dois. Então, Luciano Santos Araújo. Claudelice, a nossa chefe de operações aí. Da Secretaria Municipal de Segurança Urbana, o inspetor José Reinaldo Brígido, o inspetor Moreira. Queria pedir ao inspetor Moreira que venha compor a mesa. Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, o secretário adjunto Carlos Eduardo Guimarães de Vasconcelos e Rodrigo Martins dos Santos. Pela Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, Ronei Pérez dos Santos e Cauê Gonçalves Greco. Pela CETESB, o Gilson chegou? Não, né? Sabesp, está a Vera Gasal, e uma honra contar aqui com a presença do Sidney Ferreira Ramos, que sempre nos apoiou muito na OIDA. Obrigada pela sua presença, Sidney. Pelo CREA, Rubens Roque de Moraes e Flávia Cristina de Campos. Pela ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, Ricardo Queiroz. SEAB, a secretária Maria Tereza Fedeli. Pela Procuradoria-Geral do Município de São Paulo, a doutora Luciana Cecília de Barros. Tem mais alguém? E o pessoal da Enel, Carla Regina, João Augusto, Felipe e Priscila. Alguém não foi chamado? Não? Então, eu passo a palavra ao nosso secretário, Renato Nalini. Muito bom dia a todos. Muito obrigado pela presença. Nós estamos mostrando que a OIDA precisa funcionar. A situação lá da região dos mananciais está cada dia mais grave, não é? Vai ser um fato muito explorado nesse período eleitoral, não é? E não pode haver nenhuma dúvida de que haja conivência da gestão com aquilo que pessoas inescrupulosas, ocupação clandestina, criminosa, faz ali. Nós precisamos mostrar e ser muito transparentes de que essa operação não é uma operação fictícia, não é fake news, é alguma coisa que tem que funcionar e incomode a quem incomodar, não é? Então, eu agradeço a presença de todos e peço que nós fiquemos muito empenhados em mostrar que a nossa atividade é uma atividade séria, em benefício de uma comunidade imensa de pessoas que está sendo prejudicada, às vezes por omissão não voluntária, mas por métodos de fazer com que as coisas fiquem muito compartimentadas, quando é um problema que interessa a toda a comunidade, interessa ao futuro, e não pode haver qualquer divergência em relação ao tratamento desse tema. É uma coisa que tem que ser enfrentada com coragem, com determinação, porque nós estamos fazendo aquilo que é certo. Então, não há nada a esconder. Muito obrigado pela presença de todos e vamos continuar unidos. Obrigada, secretário. Eu queria perguntar ao inspetor Moreira e ao capitão Robson se vocês gostariam de falar alguma coisa agora no início ou no final. Final? Ok. Então, eu convido para apresentar ao grupo de trabalho do Plano de Ação da Operação Buline, o coronel Washington. Bom dia a todos. Fizemos uma operação de contenção lá na Burline, né? Foi uma OIDA
diferente. A OIDA 1 é aquela pequenininha, a OIDA 2 é a grandona. Nós somos com uma OIDA de cunho assistencial, mas na realidade é uma operação de contenção onde nós houve o desfazimento das expansões horizontais, nós não chegamos nos prédios das verticais, lá tinha 5, 6 andares, e é uma região muito grande. E, infelizmente, a OIDA tem que ser rápida, né? A gente vai fazer a operação, porque começa a juntar, vai juntando pessoal, e vem helicóptero de imprensa, fica o negócio negativo, muito negativo, principalmente num ano como esse, nós não tivemos, mas fizemos a contenção, né, para evitar, destruímos vários postes, né, muros, algumas residências, cumprimento da ordem judicial. Eu tenho o processo CEI 474, dígito 2 aí da Burline, que eu pedi a participação de todos, via CEI o município, e via ofício o Estado. Nós temos que encaminhar, né, para ajudar a nossa prefeitura e o nosso Estado, uma proposta de ação ali. Não digo que é reintegração, porque o próprio proprietário do terreno também foi condenado, não é desocupação, porque o terreno é tão... expropriação, tem tantos nomes aí jurídicos, né, mas de qualquer forma, a ordem é para voltar o que era antes, mais de 300 famílias, não há como fazer uma fiscalização diuturna, não é? É muito pedagógico fazer o desfazimento, mas dura pouco tempo a instrução, né? 2, 3 meses eles já começam a acreditar que... Então, nós precisamos fazer, eu peço ajuda de vocês aí, Estado e município, para a gente terminar esse plano de ação o mais rápido possível. Né, eu vou colocar no CEI 474, aí, dígito 2, e vou mandar um ofício, no caso da ambiental, da Polícia Militar Ambiental, no caso da CEMIL, né, para a gente fechar o mais rápido possível, né, porque, com o passar do tempo, a tendência é só piorar. E, em cima do plano de ação anual que nós aprovamos aqui pelo grupo, né, executivo, queria verificar agora, viu, secretário, nós vamos aprová-lo também no grupo, né, no CCG, né, o Comitê de Controle Geral, aí, que faz parte da SEAB, o Verde, né? Eu estava até vendo, porque ninguém, né, a PGM, o SEAB, o Verde, a Secretaria de Segurança Urbana, a SSP e a CEMIL. Nós temos que marcar esse... Eu estou falando isso, por quê? Vou ser breve aqui, né? Para não... Eu estou com dificuldades para cumprir o plano de ação anual. Em cima do que o secretário determinou, nós temos que fazer a operação OIDA. OIDA 1, para não virar uma OIDA 2. Então, quanto antes chegar naquele local, derrubar um pouquinho, desfazer poucas coisas, é a melhor coisa que nós temos. Porque vira uma OIDA 2, imagine o sacrifício nosso aí só para retirar entulho ali, são caminhões, né, resíduos aí. Então, só que o que acontece? A gente monta a operação. Como é que você escolhe o local? Eu escolho o local onde há mais denúncias e onde há mais processos. Olha, e vejo se tem pouca gente, OIDA 1. Mas, por várias razões em especiais, né, que não diz respeito aí, eu fui na operação contenção da Burline, na hora que eu vi, todo mundo largou, estava eu lá, desfazendo as casas. Porque eu sei que, nesse momento, eu sei que é uma operação que gera, de certa forma, animosidades nas subprefeituras, na região. Mas, infelizmente, nós temos que fazer. Aí eu peguei e falei, agora, eu não tenho condições de tomar 50 OIDAs 1 no plano de ação anual que nós temos que fazer, eu não tenho condições de ir lá e, né, comandar a OIDA 1. Então, nós vamos ter uma reunião agora, dia 22, convido, inclusive, às 15h30, né, com os subprefeitos, justamente para que possamos alinhar isso daí
e verificar, né, como fazer da melhor forma possível, sem o desgaste, né, negativo que gera. Mas não... Então, essa está sendo a nossa maior dificuldade aí. Nós estamos atualizando a portaria 03 também, do CASAB, que mandava fazer um monte de coisa e na hora ninguém faz nada, né? Somente de desfazimento, né? Eu estou propondo, viu, secretário, o senhor também, uns elogios para o pessoal que tem participado efetivamente da OIDA, né? Até vi, falei, não, eu vou fazer um elogio assim, nominal, individual. Faz um elogio, todo mundo do CREA, todo mundo, não. Fazer um elogio individual, porque não é fácil realmente esse tipo de operação. Está aí o pessoal da Ambiental, da CGM Ambiental, não é fácil. É muito difícil, né, as energias negativas. E uma outra coisa que eu espero no futuro próximo é o seguinte, eu tenho sofrido também nas operações, eu garanto que todo mundo, a gente chega no local e vê se está habitado ou não, não é? Não está habitado, a tendência é o desfazimento, não é verdade? Principalmente se ainda está meio que em construção ainda, né? Só que de repente chega todo mundo correndo e entra nessa própria casa que não tinha mais, não tinha nenhum morador, né? Tem uma boneca lá sem cabelo, parece que as crianças brincaram muito, um tênis velho lá, né? Uma cama sem colchão. Então, nós temos que tomar uma... E o que acontece? A gente acaba fazendo um desfazimento, eles ocupam rapidamente as outras lá e... Não, mora aqui, não dá para derrubar com alguém lá dentro. Nós temos que, junto com a Ambiental, né, junto com os demais parceiros, achar uma forma de fazer isso, né? Aquela história, mas não está consolidado. Olha, não vai estar consolidado nunca. Desculpa. Ninguém tem uma rede de esgoto. Na Burlini estão fazendo, hein? Mas é uma rede de esgoto que joga no rio, né? Não tem um lugar de tratamento. É uma rede... Ninguém tem rede de esgoto. A Enel, a Sabesp, né, estão aqui, nós estamos tendo dificuldades porque estão instalando energia. E consolidado é quando tem água, luz, rede de esgoto. A rede de esgoto dificulta muito estar consolidado, né? Então, nós precisamos, no futuro bem próximo, achar uma forma de desfazer também aquelas resistências que eles correm lá e entram. Porque fica gato e rato, né? A gente derruba quem está vazio, de repente eles ligam, chamam, e vem alguém, pula dentro da casa lá, a gente tem que segurar para não pular. Então, é uma situação assim, deplorável. Então, a gente tem que chegar numa situação onde desfaz tudo. Ah, mas como é que vai fazer isso? Judicialmente, porque a gente não pode realmente derrubar uma casa com alguém lá dentro, mas vamos ter que tirar. Da forma que nós estamos fazendo, não está dando certo. Então, a gente tem que melhorar, né? Se aprimorar. Obrigado. Queria convidar a doutora Luciana Barros, da Procuradoria-Geral do Município, para suas considerações, por favor. Só falar no microfone, doutora. Tem o microfone. Sou procuradora do município, representante aqui na OIDA. Sobre esse caso que eu chamo de Futurong, né, da Antônio Burlini, a gente tem uma ação judicial. Eu queria fazer algumas considerações e chamar aqui a atenção até para a questão das competências municipais e estaduais no convênio. A OIDA é uma operação que a gente tem já há alguns anos, né? Essa nova formação está dando aí um gás maior na operação, mas ela já existe há tempos anteriores. E a grande dificuldade dela é essa que está se encarando atualmente, né? Não é uma novidade essa dificuldade nesses cumprimentos, e é uma dificuldade grande porque eles simulam a consolidação, a ocupação. Tanto essa dificuldade se verifica no aspecto administrativo, quando de uma ação de atuação da OIDA sem uma decisão judicial que o embase, quanto no judicial também, como é o caso da Antônio Burlini. Mas eu quero, neste caso em específico da Burlini, eu quero fazer algumas ponderações.
Quando nós remetemos, porque foi a Procuradoria do município que remeteu esse caso para a OIDA. Quando nós o fizemos porque o Estado de São Paulo está tão condenado quanto o município de São Paulo nessa ação a desocupar o local e trazê-lo ou revertê-lo ao estado anterior. Então, foi feito esse encaminhamento aqui para a OIDA justamente porque nós temos uma condenação conjunta. E o convênio da OIDA é do município com o Estado de São Paulo. Então, quando o meu colega esteve aqui na última reunião, eu, por motivos de saúde, não pude estar, no dia 20 de junho, nós temos uma cobrança muito grande do Ministério Público, porque o Ministério Público atua com veemência contra o município, tanto nos inquéritos civis quanto no Poder Judiciário. Aliás, essa ação é do Ministério Público. E ele está nos compelindo, e nos multando, e nos pressionando para um cumprimento, e ele é conhecedor das dificuldades. O Ministério Público é conhecedor. Não é a primeira ocupação do município que cresce verticalmente, não é. Ele já conhece várias outras. Então, nós encaminhamos para cá, porque a gente está no STF, não transitou em julgado ainda, mas a gente imagina que isso vai acontecer no futuro próximo, mas a gente tem uma liminar de monitoramento que não está podendo ser cumprida, porque, na verdade, está crescendo vertical e está ocupado pelas razões que o coronel acabou de colocar. Então, nós encaminhamos para a OIDA, porque, com a superior instância, né, no gabinete aqui da OIDA, da CECLIMA, né, que coordena a OIDA, e com o gabinete da infraestrutura do Estado, habitação do Estado, para um plano de ação para atuação conjunta. Só que essa estratégia de como fazer é a nível das secretarias. E, com relação às subprefeituras, em especial, é para execução. Né? Então, por isso que nós encaminhamos, foi nessa ideia que nós encaminhamos. E esse cronograma, eu recebi esse expediente final 474, dígito 2, essa semana, com uma atuação que foi feita lá dia 3 de julho, que certamente em breve agora será comunicado em juízo, mas eu queria só esclarecer que a parte dos estudos técnicos que serão realizados pelas secretarias faz parte do cronograma. A gente entende, e está muito acostumado em anos eleitorais, a gente tem que ter bastante cuidado para tomar essas decisões, o que pode e o que não pode ser feito. Então, a minha sugestão, aqui nessa reunião hoje, é deixar claro assim, a parte dos estudos técnicos que serão feitos com os gabinetes, faz parte do cronograma. Então, sei lá, podemos lá colocar, como o coronel sugeriu no processo, serão no mínimo 60 dias de estudos. Ok. Levantamento técnico, um arrolamento que tem que ser feito lá, já vou falar com as subprefeituras, porque, embora eles não estejam aqui, mas tem um representante da SM-Sub, e a gente realmente precisa conversar sobre isso. Mas, assim, esses 60 dias ou 90 dias, levantamento técnico, arrolamento, atuação de SMADs, para a gente fazer um levantamento, porque, nesse caso, ainda que esteja ocupado, consolidado, com crianças, nós temos uma decisão judicial. Estamos sendo compelidos a cumprir. E, com relação a isso, então, após esses estudos, pode ver lá, 90 dias para estudos, aí vai ter que entrar habitação, SEAB, aqui, habitação do Estado, num plano desenvolvido nível gabinete. O que vai fazer? Vai desocupar? Vai dar auxílio? Que tratamento vai dar? Isso é um plano. Não é a primeira vez que isso acontece no município, também não é a primeira vez que acontece no Estado, porque eu estou lá no GAORP e acompanho as ações do Estado também. E isso é feito em todas as desocupações. Sejam elas grandes, pequenas, verticais, horizontais, é uma praxe. A gente está acostumado, as equipes técnicas de SEAB, de SM-Sub, de SMADs e também do Estado estão acostumados. É fácil? Não é fácil, é trabalhoso, mas tem que ser feito. Então, secretário, o que eu queria deixar claro, em relação a esse cronograma, que nós temos até agosto para apresentar, ele pode ser elástico, só que tem que existir. Então, sei lá, 90 dias para os estudos técnicos, que esse estudo será composto por identificação de vulneráveis, um plano, elementos do território, e, nesse sentido, aí depois o próximo passo, que vai ser desenvolvido pelas secretarias. Aí remover com atendimento, estamos analisando os atendimentos, e depois realocar, e depois reflorestar, enfim, com a ajuda também do Estado. Mas hoje eu também eu peço licença para falar especialmente com o representante das secretarias das subprefeituras. Eu tenho aqui recebido alguns expedientes, como nesse caso da Antônio Burlini, e também como no caso da Herman Van Jering.
Bem, não adianta uma mera alegação. Ai, olha, não tenho meios, olha, não tenho pessoal, olha, não dá para fazer. Isso não justifica o ajuizamento de uma ação sem o esgotamento da lei municipal, que ela tem as tarefas, uma por uma, que devem ser seguidas, sob pena da gente não ter interesse de agir, não tem interesse processual, e aí o particular derruba facilmente a nossa ação, porque, você nem me fiscalizou e você está entrando com a ação? Essa é uma questão. Então, primeiro, mas nesse caso da Herma, do Antônio Burlini já tem a decisão, quer dizer, não há nenhum impedimento para entrar, fazer, não há. Porque qualquer dificuldade, a gente pode pedir um alvará para o juiz, alvará não, né? Uma determinação, e ele vai conceder. Agora, no caso da professora Herma, eu trouxe esse exemplo aqui, porque eu recebi ontem esse expediente. É a terceira vez que a Procuradoria-Geral do Município comunica à Subprefeitura de Parelheiros que a decisão é clara. Está autorizado o município a entrar, quebrar o portão, abrir, tirar todo mundo que está lá. É uma decisão judicial clara. Nós ganhamos em primeiro... É uma ação nossa. Então, tem uma sentença que confirmou a tutela antecipada, e é a terceira vez que a subprefeitura, e também o coronel me devolve, porque foi instado pela subprefeitura, para nos questionar. Então, eu acho o seguinte, a Procuradoria-Geral do Município tem por competência dar a orientação jurídica quando há alguma dúvida em relação à competência, efeito de ação judicial, alcance da decisão, ou alguma dúvida da legislação municipal. Então, eu, como representante, vou dizer... Quando a subprefeitura, Luciano, não tem meios, não é uma alegação do subprefeito, não, eu não tenho meios. Isso tem que ser documentado no expediente e elevado ao conhecimento do secretário competente. Porque eu conversei também na secretaria e não está sendo elevado a conhecimento do secretário. Não está. Quando o secretário Modonese tiver ciência disso, ele poderá agir. Mas, até agora, ele não tem. Então, assim, eu vejo os expedientes, não dá para ir, a subprefeitura de Parelheiros, eu não sei a decisão. Tem lá escrito 3 vezes, farei isso, desta vez, eu farei isso. Eu vou remeter com cópia para a OIDA, eu estou documentando. Não, o SEI. O SEI é muito... Mas, então, secretário, mas a gente tem que tomar cuidado que aqui em Seclima, esse também é o procedimento, elevar ao conhecimento da pasta competente. E, com todo respeito, não ao Ministério Público. Porque quem tem a competência para compelir... E outra coisa, as subprefeituras é uma secretaria muito acostumada com esse tipo de operação, porque é dentro de SM-Sub que tem o núcleo do apoio às nossas reintegrações de posse. Então, eles têm essa expertise. Só que, se a OIDA recebe essa reclamação da subprefeitura individualizada e não eleva ao conhecimento do secretário de SM-Sub, aí já tem um passo que não foi adotado. Não, mas o subprefeito reclama, porque não dá para fazer. Mas nós temos que seguir a competência, a estrutura do organograma, né, do município e elevar ao conhecimento. Então, Luciano, eu peço a sua ajuda. Eu vou submeter o expediente, porque eu acho que a gente precisa, pelo decreto de 2022, que foi reformulado, SM-Sub tem lá no artigo 2º, no artigo 16, parágrafo 2º, a assessoria jurídica das subprefeituras, ô coronel, pelo artigo 16 desse decreto de 2022, eles têm a competência e o dever, havendo alguma dúvida, alguma falta de meios, de submeter a SM-Sub. E aí, na dificuldade, vai remeter para a PGM. Não foram poucas as vezes que chegaram expedientes na PGM falando, olha, dá uma analisada, por gentileza, nesse convênio e vê se desse convênio se extrai alguma competência para algum órgão público. Porque quem vai falar se tem nesse convênio a competência para a subprefeitura, em última instância, é a PGM. E nós estamos dispostos a isso. Só que nós temos que chegar na pasta competente essa dificuldade, porque se a nossa maior dificuldade é a atuação da subprefeitura,
que faça uma comunicação para a SM-Sub, e esse grupo é intersecretarial, e intersecretarialmente nós vamos resolver. Então, eu queria colocar essas questões específicas em relação à subprefeitura. Peço desculpas, eu já conversei com o secretário sobre a reunião, até representando aqui a minha procuradora-geral, doutora Marina. A PGM está totalmente à disposição para fazer a interlocução entre as subprefeituras e a SM-Sub e também a Secretaria de Governo, e, com todo respeito, reservando aí que eu acho que esse assunto é bastante delicado e sensível para levar ao conhecimento do Ministério Público, que nos cobra isso. Na verdade, nossa preocupação é o Ministério Público usar dessa deficiência, desse ponto delicado, até em outros inquéritos civis, porque eles se conversam, né? Não são poucas as vezes, eu estou vendo aqui vários colegas balançarem a cabeça, a gente frequenta lá o Ministério Público para representar o município nos inquéritos civis, que eles ficam reclamando e responsabilizando. A SUB não faz, isso não faz, isso não faz. Então, acho que a gente tem que nos organizar internamente e elevar ao conhecimento aí do secretário. Uma outra questão também, Coronel Washington, que, então, agora retornando um pouquinho para Antônio Borlini, recentemente eu recebi 5 questionamentos e rapidamente eu vou falar para eles. Inclusive, esse encaminhamento foi anteontem. Solicitar ao Judiciário e ao Ministério Público o acompanhamento da operação quanto do total desfazimento. Isso nem é um pedido, a ação é do Ministério Público e quem julgou foi o Judiciário. Então, não existe cumprimento de decisão judicial sem participação do Ministério Público autor e sem o Judiciário julgador. Então, acho que o item 1 já está... No local. Não, mas eles não vão acompanhar. É assim, ó, quando a gente marca no plano, vai ter o prazo de desocupação voluntária. Alguém aqui já participou de alguma desocupação? A SM-Sub. Então, é assim, a gente faz o plano, marca 30 dias ou 60 dias para desocupação voluntária, porque a gente tem uma decisão judicial e é feito esse trabalho lá e as pastas conhecem bem esse procedimento. Quando fim do prazo, aí coloca-se placas, olha, o prazo último é dia tal, já, SEAB já ofertou o atendimento, enfim. Findo o prazo para desocupação voluntária, a gente comunica em juízo. Não saíram. Precisamos de um mandado. E aí vai um oficial de justiça e um representante do batalhão fará uma reunião prévia e isso será executado. Então, assim, quem vai estar no local? O promotor? Não estará. Pelo menos desde que eu sou procuradora, nunca esteve. Agora, vai estar um oficial de justiça, vai estar o conselho tutelar chamado pelo próprio... o órgão aqui do Judiciário tem uma central de mandados e é por lá que é feita essa reunião. Então, com relação a isso, o acompanhamento está sendo dado desde o dia que a ação foi distribuída. Em relação à medida jurídica para a transformação de área em área pública, essa não é uma decisão da Procuradoria-Geral do município, tampouco de nós aqui, representantes dessas pastas. É uma decisão de governo, de secretário, porque como se transformar área em pública? Mediante desapropriação, e aí já não é uma decisão que cabe à Procuradoria-Geral do município, não é da nossa competência, mas não requerer. Também não cabe à Procuradoria requerer uma desapropriação. Quem requer a desapropriação é sempre a pasta que tem interesse na área, né? Então, como a Procuradoria nunca tem interesse em nenhuma área porque não tem equipamentos públicos, a desapropriação é sempre instada ou pelo senhor prefeito, ou pela Secretaria de Governo, ou pela pasta interessada em obter o domínio e a posse direta daquele imóvel. Então, talvez seja exatamente essa discussão no nível da coordenadoria da OIDA com os secretários também do Estado. Quem sabe também o Estado tem interesse, né? Mas, então, só para deixar claro, não partiria da Procuradoria-Geral do município. Em relação ao Conselho Tutelar, nessa reunião, caso tenha uma desocupação forçada, é feito lá no batalhão e já participa automaticamente, SMADs, Conselho Tutelar, Direitos Humanos, enfim, sempre participam. Em relação ao replantio, né, é uma questão também desses estudos técnicos, inclusive com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e também com a nossa SVMA. A participação da PGE, ela é representante do Estado-nação, ela está sabendo de tudo, né, como eu atuo, existe uma procuradora do Estado atuando. E aí, último, no caso em pauta, só a Polícia Militar poderá coordenar
coordenar e atuar a operação de reintegração. E é como eu falei, pela minha experiência, estou compartilhando, e outros colegas aqui eu conheço de muitas reuniões. A gente desenvolve os estudos, entra na etapa de atendimento, a gente fornece o atendimento e dá o prazo para a desocupação voluntária. Fim desse prazo, há uma comunicação ao juízo para que seja expedido um mandado de desocupação forçada, e aí com demolições e coisa e tal, e a Polícia Militar é quem faz toda a coordenação dessa ação. Geralmente, esse cronograma, só esclarecendo, muitas vezes ele é um cronograma de 4, 6, 7 meses. A única coisa é que, nesse caso, precisamos apresentá-lo, né? Ainda que não seja o Ministério Público, porque o Ministério Público, repito, é o autor da ação. Ele vai falar, não, mas 2 meses é muito tempo. Mas aí eu consigo discutir a nossa competência. É por isso o risco de trazê-lo para definir a nossa competência. Olha, quem fala o tempo necessário para os estudos técnicos para a gente fazer uma operação dessa dimensão é o município e o Estado que irão executá-los, e não o Ministério Público que está cobrando. Claro que dentro da razoabilidade, de uma forma justificável. Então, era isso que eu queria compartilhar com os senhores. Estamos à disposição. Mais uma vez, repito, representando a doutora Marina. A doutora Marina está ciente dessas reclamações dos subprefeitos, e, em nome dela, eu falo, o caminho é documentar nos expedientes, elevar ao conhecimento da pasta coordenadora, e aí fazer uma reunião intersecretarial para a gente resolver e poder auxiliar. Porque, muitas vezes, de fato, a gente conhece as dificuldades das subprefeituras de ponta, não tem meios. Tivemos uma nomeação de 250 agentes, né, de posturas, o que vai nos ajudar bastante. Mas, muitas vezes, a SMSub colabora com meios, nessa interlocução desta coordenadoria com o Estado de São Paulo, porque, afinal de contas, o Estado está condenado junto conosco, e também a empresa, para a gente tentar uma solução que atenda aí e defenda os direitos, inclusive, dos ocupantes, né, resguardados todos os direitos. Pois não. Com licença. Não, é só explicando. Veja, nós estamos aqui há pouco tempo, né, na OIDA, a gente formalizou tudo, fez os planos de ação, as portarias, fizemos tudo. Por ordem do secretário, nós entendemos que temos que cumprir o plano de ação com 50 OIDAs. O que acontece? Chega, vai fazer a OIDA 1? Vamos fazer, temos que fazer 50 no ano. Acho que por isso que está dando esse problema todo. Só que chega, né, não faz o desfazimento, não sei por que motivo, não é por falta de meios. Não sei por que motivo, não faz o desfazimento. Aí o MP, né, o MP, que é o custos legis, aí a pessoa que, inclusive, não acho que seja diferente, não, da gente, se eles gostam da gente, sinal que a gente é boa gente, não é? Aí o MP fala, foi feito o desfazimento? Aí eu vou falar para o MP, não foi feito. Foi lá e não fizeram. Não, eu não vou falar isso, eu sou da prefeitura também. Aí eu remeto para lá. Aí devolve falando, não, mas não é obrigação nossa. Aí começa essa discussão. Eu concordo, né? Aí eu falo, olha, então pega o caso concreto, pega o caso concreto, consulte a PGM e peça para o MP liberação da sua função. Coronel, só para explicar. É exatamente esse ponto. Então, isso aí quando, pela lei orgânica e os decretos municipais, quando há essa divergência, não é a minha função. Qual é a determinação legal? Quando algum órgão, seja subordinado a qual secretaria ou vinculado, no caso das subprefeituras, quando não é a minha competência, isso é elevado à pasta, ao gabinete da pasta de vinculação, ou que é subordinado, e ela pode falar, é a sua competência ou não é a sua competência. E caso ela tenha alguma dúvida, o próprio decreto é claro e fala, remeta à BGM. E é isso que não está acontecendo. Eles submetem e falam, não é a minha obrigação. E aí fica batendo, não é, e manda direto para a BGM e não passa para a pasta. É exatamente esse ponto que eu quero esclarecer, porque acontece todos os dias isso, entendeu? E é só fazer esse procedimento. É uma questão interna, a gente vai conversar mais nisso, não é, eu acho que é o momento para que... Não, só estou esclarecendo a dúvida, está jóia. O capitão pediu a palavra, eu também.
secretário, segunda-feira vai ter uma reunião específica para tratar da OIDA junto às prefeituras, atendendo aí. Eles pediram até, por favor, que a gente não deixe de comparecer, mas aqui eu já faço um pedido já para que a PGM esteja um representante da PGM segunda-feira, porque aí existe um problema muito peculiar, jurídico, no meio, para não ocorrer essas execuções. Então, aí é um apelo, né, que a PGM... Não, sem dúvida. Eu recebi o convite e já falei com o secretário sobre isso. Tem bastante coisas já acontecendo de ordem técnica e jurídica também, que talvez, por ser uma equipe nova na Seclima... Sim, sim. Não, a PGM, mais uma vez, está à disposição para dar a orientação que lhe cabe por competência de decreto. E foi o que eu falei, se precisar uma orientação e uma sanção, se for o caso, se continuarem em descumprimento, a PGM está disposta a fazer. Mas, como eu falei para o senhor, internamente, porque senão vai de encontro às nossas defesas que a gente faz fora dele, em juízo, e muitas vezes contra o Ministério Público. É nesse sentido, tá bom? Obrigada, bom dia. Luciano. Precisa falar no microfone. No microfone, para poder gravá-la, por favor. Bom dia a todas e todos. Estão ouvindo? Bom dia a todas e todos. Só uma questão, doutora Luciana. É importante, casos concretos, nós discutirmos concretamente. Até porque, senão, nós vamos continuar, realmente, são diversas situações de desfazimento e de solicitações que estão paradas por conta de alguém não ter justamente direcionado a quem deveria ser. E aí eu acho que a PGM ela tem um papel, sim, dentro da questão desta orientação, de como será a melhor forma a ser destinada. Eu não tenho lá no nosso núcleo de reintegração nenhum pedido de subprefeitura das 32 alegando que não pode e nem consegue fazer isso. Então, nos apontem, porque nós vamos intervir. Ok? Obrigada, obrigada, doutora Luciana, obrigada, Luciano. Vamos encaminhar dessa forma, então. Agora, nós trouxemos para a pauta aqui da reunião uma apresentação do Instituto de Engenharia, o doutor José Eduardo Cavalcante. Ele nos encaminhou a situação das águas da Guarapiranga, e a gente vai pedir que ele apresente. E depois nós temos o Gabriel Estevão Domingos, que é do Grupo Ambipar, que vai trazer uma solução para o reflorestamento. Então, nós temos 2 pontos. Que é do Instituto de Engenharia, que é uma situação bastante preocupante, é importante dividir isso com todos vocês, e depois uma solução para o reflorestamento. Então, por favor, eu convido o doutor José Eduardo Cavalcante para a sua apresentação. Queria agradecer, doutor José Eduardo, eu recebi a comunicação, é uma coisa gravíssima, pode vir. E encaminhei, inclusive, para o próprio prefeito, o texto que o senhor me encaminhou, é uma coisa gravíssima, e obrigado por o senhor comparecer aqui para explicar para isso. Só pegar o microfone. Obrigado. Fabi, você ajuda ele a passar? Acho que fica mais Mais fácil. Bem, bom dia a todos. Meu nome é José Eduardo Cavalcante, eu sou coordenador da Divisão de Engenharia Sanitária no Instituto de Engenharia, divisão essa que é a mais antiga do Instituto de Engenharia, foi fundada em 1929. E eu agradeço aqui o convite, secretário, né? Fiquei até estarrecido aqui com as manifestações aí do coronel e da procuradora, né? Vendo os problemas um dos problemas que a Prefeitura de São Paulo enfrenta. Eu estou trazendo mais um aqui, estou até meio constrangido. Aqui é um grupo para resolver problemas. Aqui parece vocês têm muitos problemas, realmente. Mas pode botar no quadro do Guarapiranga, é isso daí. Esse, aqui na frente. Deixa eu ficar aqui. Bom, eu vim falar sobre a questão do Guarapiranga, que é uma questão que nos trouxe muita preocupação lá no Instituto de Engenharia, a ponto de nós, através de um estudo,
que fizemos, inclusive com a colaboração aqui da engenheiros da Prefeitura, o engenheiro Marcos Palermo, e outros engenheiros estão aposentados da Sabesp, inclusive o operador, o chefe de operação da Estação de Tratamento de Guarapiranga. Nós fizemos uma carta para ser apresentada ao governador, alertando sobre a iminente perda do manancial. E essa carta nós entregamos ao secretário de Planejamento Estratégico do Estado, que é o Guilherme Afife Domingos, em mãos, né, para poder entregar ao governador, né? Não foi através de artigo, através da imprensa. Nós quisemos que o governador tomasse conhecimento do problema, né, antes de saber desse problema pelos jornais ou por outros, né? Então, nós tivemos o cuidado de entregar para o secretário Afife, para entregar para o governador, de modo que ele está ciente também. Mandei também para o doutor Naline sobre essa questão, naturalmente, porque a Prefeitura de São Paulo é a maior beneficiária do Guarapiranga no que diz respeito ao abastecimento de água, que a represa Guarapiranga, ela abastece, é responsável por abastecimento de 7 milhões de pessoas, mercê à produção de 16 metros cúbicos por segundo de água proveniente do Guarapiranga. Bom, a barragem de Guarapiranga, só fazer um breve histórico, ela faz parte do antigo sistema Light, né, que incluía desde a usina de Cubatão, né, até a usina de Porto Góis, ali no Médio Tietê. Então, esse sistema foi idealizado pelo engenheiro Asa Billings, né, que deu o nome para outra represa, a represa Billings, o engenheiro canadense Asa Billings, que quis aproveitar a queda de 720 metros do Planalto em relação à Baixada Santista para produzir energia elétrica. E para isso precisava da água, então a água foi obtida através do represamento da represa de Guarapiranga e também da reversão através do Rio Pinheiros, de modo que a quantidade de água que teria que ser vertida para a barragem, para a usina de Henry Borden, fosse possível, de modo a produzir 900 megawatts, que fez com que o desenvolvimento de São Paulo, essa usina Henry Borden, que hoje trabalha vamos dizer, a meia boca em função das restrições, das disposições transitórias da Constituição de São Paulo, mas, de qualquer forma, ela, durante todas essas décadas, ela foi responsável pela produção de energia elétrica que fez o desenvolvimento de São Paulo, inicialmente para os bondes de São Paulo, para suprir o transporte de São Paulo e depois para produzir energia elétrica. Mas a represa de Guarapiranga sempre teve uso múltiplo, e um dos usos múltiplos é justamente o abastecimento de água potável para a população. E o sistema produtor Guarapiranga é o segundo maior do sistema produtor da região metropolitana, só superado pelo sistema Cantareira, né? E depois, além do Guarapiranga, nós temos o sistema do Alto Tietê e outros sistemas fora da região metropolitana que bombeiam água para nós aqui, para a população da região metropolitana de 21 milhões de pessoas, sendo que só o município de São Paulo tem 12 milhões, praticamente 12 milhões de pessoas. De modo que essa água é muito preciosa para que haja o abastecimento de metade da população de São Paulo. 7 milhões de pessoas usufruem dessa água do Guarapiranga. Só que essa represa está doente. Ela está doente mercê à poluição. E essa poluição é decorrente da ocupação em volta da represa, das bacias, dos rios que foram barrados para
a formação do manancial, né? Em que mais de 1 milhão de pessoas, 1.120.000 pessoas habitam a região afluente à barragem do Guarapiranga. Dessas 1.150.000 pessoas, somente metade, equivalente a 500.000 pessoas, têm os seus esgotos coletados e tratados na estação de tratamento de Guarapiranga, através de estações elevatórias em vários pontos e que bombeiam essa água para a estação de tratamento de esgotos de Barueri. Mas a outra metade, 500.000 pessoas, têm seus esgotos coletados, mas lançados nos córregos, tipo em Bugaçu, em Bumirim, que afluem a barragem do Guarapiranga, fazendo com que ela se polua. Então, para quem conhece Guarapiranga, vê que a quantidade de algas é muito grande. E essa quantidade de algas é fruto justamente dessa poluição de matéria orgânica e de matéria inorgânica representada pelo fósforo. O fósforo, então, é o responsável pela proliferação, pela nitrificação, não nitrificação, mas pela poluição da barragem de Guarapiranga. Poluição essa que dificulta sobremaneira o tratamento de água na estação de tratamento de água de Barueri, a tal ponto que é cada vez maior a quantidade de produtos químicos que se joga na represa e no tratamento para poder propiciar o tratamento, porque o tratamento de água do Guarapiranga é um tratamento convencional, é um tratamento que existe, cuja tecnologia foi desenvolvida há mais de 100 anos, que é a floculação com sulfato de alumínio, etc., mas que, para poder chegar nesse ponto de ser floculado com sulfato de alumínio, é necessário lançar vários produtos químicos antecipadamente na própria represa e na captação. E alguns desses produtos químicos não são ambientalmente sustentáveis, né? Então, produtos químicos como permanganato de potássio, como carvão ativo e até sulfato de cobre, isso tudo para matar as microalgas representadas pelas cianofícias, hoje chamadas algas azuis, cuja ruptura das células provocam o surgimento de substâncias tipo geosmina, que dificulta muito o tratamento de água, a tal ponto de ser cada vez mais difícil manter os padrões de potabilidade da água oferecida à população. Sem falar que tem esses produtos não ambientalmente sustentáveis, mas que sem eles não é possível fazer o tratamento. Eu fiz aqui uma apresentação muito rápida, só para... eu vou passar rapidamente, porque eu só tenho pouco tempo, né? Então, é só para poder descrever... Deixa um pouquinho aí, eu não vou ler, porque já está escrito aí, mas eu vou só comentar... Bom, isso já foi dito, né, que ela abrange a área territorial, não só do município de São Paulo, mas do município de Cotia, Embu, Tapecerica da Serra, Juquitiba e São Lourenço da Serra. O município de São Paulo ocupa mais ou menos 40% dessa área da bacia. Só que a população é muito maior do que todos esses municípios. A população da bacia, devido ao município de São Paulo, apesar de ocupar 40%, é mais de 60% da bacia. E grande parte dessa população vive em áreas irregulares, ou seja, áreas que, dentre outros problemas, não são servidas por rede de esgoto. E se são servidas por rede de esgoto, essa rede de esgoto ela vai para justamente esses rios formadores da represa Guarapiranga.
Daí que está a origem da poluição, né? da grande poluição que graça nessa... Pode passar mais um aqui? Isso aqui é só para ter uma ideia do volume armazenado na represa, que são 180 hectômetros cúbicos de água. É bastante água, mas isso daí é 20% do sistema Cantareira, que é o maior de todos, né? Mas, de qualquer forma, dá uma água distribuída numa região estratégica da cidade de São Paulo, né? Que toda aqui da zona central, da zona sul, né? E que é fundamentalmente necessária, uma vez que a cidade de São Paulo não é muito servida por água, a tal ponto de termos que importar água de fora, né? A crise de 2015 mostrou que a gente ficou praticamente na mão, né? Foi por muito pouco que não deu um evento oposto ao que aconteceu no Rio Grande do Sul, ou seja, de seca, de secura, né? Então, nós não podemos dispensar nenhum manancial, muito menos Guarapiranga, de modo que o Guarapiranga tem essa conotação estratégica também. Então, pode passar mais outra aqui. Isso eu já falei, né? Tem justamente essas elevatórias aqui que conduzem o esgoto para ser tratado em Barueri, mas só metade do que é produzido de esgotos na bacia. A outra metade é jogada a tal ponto que a barragem de Guarapiranga funciona como uma lagoa de estabilização dos esgotos a que a ela fluem. E toda lagoa de estabilização ela tem algas. As algas justamente fazem parte de um tratamento porque elas fornecem oxigênio. E ela é verde, né? Então se dá para ver que a barragem de Guarapiranga, ela em vários trechos ela tem uma coloração verde de tanta alga que tem ali, principalmente essas algas azuis muito tóxicas. 1.130.000, como eu falei. Aí ainda tem um problema dessas elevatórias da bacia frequentemente serem objeto de vandalismo. Às vezes, inclusive, não tem... Nós recebemos também uma notícia, do Zé Eduardo, que algumas das elevatórias não estão funcionando. Exato, por causa do vandalismo. Na represa. Tem muito roubo. Isso existe mesmo? Existe, tem muito roubo lá de bombas, de tubulações, de registros. Não quero interromper o engenheiro Cavalcante, mas é verdade, Naline, a gente faz um trabalho com a Sabesp, várias estações, além de estarem subdimensionadas, porque o aporte que era para a condição urbana está defasado, então no programa a gente trata isso, e também tem o que o engenheiro colocou, tem muito roubo, né, porque a parte mais cara, ela nada mais é que uma engenharia civil, mas a parte cara vira um bunker, né, Cavalcante, para evitar roubos, mas muitas não estão completando o sistema para Barueri. E esse sistema, no total, dá só metade, 50%, outra metade vai através dos formadores da represa, né? Então, a poluição ela se dá através de dois componentes principais, que um deles é a matéria orgânica, que é representado pela DBO, né? Que é grande parte, cada um de nós contribui com 54 gramas de DBO por dia, né? Multiplicado por 500.000 pessoas, dá para ver a quantidade de carga orgânica. Mas também nós contribuímos com fósforo, né? E a quantidade de fósforo é da ordem hoje de 447 quilos de fósforo por dia. Existia um programa de uma meta que até 2015, que já passou, esse número fosse diminuído para 150 quilos. Isso em 2015. Hoje, não só não foi diminuído, como aumentou. Tem 447 quilos de fósforo, os fósforos responsáveis pela formação das algas. Eu estou falando das algas,
existe a lagoa, naturalmente ela é poluída, tanto é que das praias que tem na represa Guarapiranga, a maior parte, 70%, tem a conotação de péssima ou ruim, né? O padrão de balneabilidade é muito ruim, mas isso daí é secundário em função do objetivo principal hoje, que é a produção de água potável, né? Mas pode passar mais um. Eu pediria só para o senhor ser um pouco mais... Não, já estou concluindo. Tá, Já estou obrigada. concluindo. Agora eu vou dar a solução, né? Não posso sair daqui sem... Só mando deixar o problema na mesa e ir embora. Bom, nós demos nessa carta ao governador, falamos o seguinte: qual seria a solução? A solução seria tratar os esgotos. Mas é uma coisa muito difícil, viu, o que aconteceu no Rio Pinheiros. Grande parte da bacia do Rio Pinheiros banha áreas irregulares. Áreas irregulares são aquelas casas em que ficam praticamente em cima dos córregos, né? É difícil você botar uma rede de esgoto ali, enfim, não, é uma coisa complicada. Então, o que foi feito na Bacia do Pinheiros? Foram feitas unidades de tratamento em tempo seco. Essa unidade de tratamento em tempo seco captam água dos córregos, tratam e devolvem para os córregos. É uma medida, não digo paliativa, é mais do que paliativa, mas é uma medida que dá uma melhor, uma solução, enquanto não se faz toda a drenagem de esgotos da bacia, que, como se vê em áreas irregulares, é muito difícil. Mas isso daí é o que tem que ser feito, só que isso demora, né? Enquanto isso, o que nós tínhamos proposto é que alguns rios, os 3 principais afluentes da bacia do Guarapiranga, tenham uma estação de tratamento em tempo seco para remoção de fósforo. Então, removendo o fósforo, a gente melhora bem a qualidade de água da represa para poder propiciar uma melhoria no tratamento de água da estação de tratamento de água da BV. Não melhoria no sentido de qualidade de água, porque hoje, com todos esses problemas, a Sabesp fornece água com padrões de potabilidade, né? Mas, com o tempo, isso não vai ser mais possível, ou seja, não vai ser mais possível, a não ser que mude o método de tratamento, seria uma coisa de tratamentos mais avançados, como nós temos na Europa, etc. Mas o manancial ele tem que ser naturalmente acessível ao sistema de tratamento que tem lá. Então, se fizermos tratamento em 3 dos principais formadores do Guarapiranga, através de um tratamento físico-químico que remova o fósforo, né? Não seria um tratamento biológico, seria um tratamento físico-químico que remova o fósforo, a gente teria a gente minoraria o problema Então, essa seria uma solução, vamos dizer, que seria a curto prazo, que seriam instalações mais ou menos rápidas, embora sejam instalações grandes, né? Do porte da que foi feito em Pirajussara, da estação de tratamento de Pirajussara, que dá 600 litros por segundo. Essa de Pirajussara é uma das 5 maiores estações de tratamento de esgoto do Brasil. Essa é uma uma unidade de tratamento em tempo seco, né? Ela só funciona quando chove, ela para, porque aí está uma diluição muito grande, né? E não é necessário. Então, em tempo seco, o rio que aflui Guarapiranga são maciçamente poluídos, é quase que todo ele formado por esgotos, né? Então, essa seria o que nós demos como uma solução que poderia minorar o problema e que a gente não perca o manancial. Seria isso. Muito bom. Obrigado. Muito obrigada. E agora Alguém quer falar? Por favor. Só precisa falar no microfone, porque está sendo gravado.
Bom dia, obrigada. Eu sou a Vera Gasal, da Sabesp, né? Só uma complementação. É claro que eu corroboro com, vamos dizer, 90% das informações trazidas, né? Guarapiranga é um manancial muito importante, ele realmente abastece 7 milhões, ele produz 16 metros cúbicos por segundo, mas só para dar um conforto para as pessoas que estão aqui e bebem água do Guarapiranga, como eu bebo, eu moro em Santo Amaro, há cerca de 10 anos ela já tem membrana filtrante, né, a estação de tratamento de água. Então, ela já trabalha como a maior parte das estações de tratamento de água da Europa. O Japão usa, a gente importa as mesmas membranas filtrantes, porque realmente é o pior manancial de qualidade de água. Então, todos os cuidados que precisam ser tomados para melhoria da qualidade de água dela, né, do reservatório, que com as chuvas, se um dia a gente parar de lançar esgoto, ele deve melhorar, né? Mas só para tranquilidade ele não conseguiria, a gente não conseguiria distribuir a água potável na qualidade que distribui se ela não tivesse membrana filtrante já há quase 10 anos. Né? Depois eu gostaria de dar uma conversada contigo, ver quem que te passou todos os dados da Sabesp, porque tem muito dado aí que precisaria ser atualizado. A quantidade de economistas que vão para tratamento é bem maior, né? A quantidade de carga de fósforo que chega realmente ainda é muito alta, mas tem um modelo que a CETESB faz, o MQual, que ele traz um número um pouco menor, né, para conforto de todo mundo, mas ainda é ruim. As URQs, as 5 URQs, Pirajussara 600, outras 2 de 300 e outras 2 de 150, realmente são estações de tratamento de tempo seco, mas tem muita rede colocada na margem já dos rios, aonde foram colocadas essas é por conta de não conseguir entrar, por conta, não de não conseguir entrar, é por conta das favelas, né, que hoje já pode voltar a usar o termo favela, né, conforme o Ministério Federal já autorizou, ou pediu para que se volte a usar o termo favelas, a gente não consegue entrar com um sistema de coleta para encaminhar para tratamento. Então, nas favelas, aonde não consegue, Pirajussara tem muito problema de Embu das Artes e Taboão da Serra. Lógico que a URQ, por exemplo, da água espraiada, que é uma das pequenas de 150, a gente também não consegue colocar equipamento lá. Então, aonde não consegue, dos 3 milhões de habitantes que moram na área da bacia do Pinheiros, que não vai para Guarapiranga nem para Biles, né? Vai só para controle de cheia na época de chuva e aí vai diluído, né? O Pinheiros ele só reverte, ele não reverte mais água para geração de energia, ele só reverte na época de contenção de enchente. E aí ele já vai diluído, né? Então, as URQs que tem hoje é na saída de grandes favelas, aonde não consegue entrar com equipamento. O resto foi todo colocado. Então, no Pinheiros, a maior parte dos esgotos foi encaminhado, mais de 650 mil domicílios que foram encaminhados para tratamento, fora os que já iam. Vera, então, eu acho que eu estava combinando aqui com a Luciana, na próxima reunião seria interessante a senhora trazer uma exposição com dados atualizados e tal. O Gerson Kelman também me falou qualquer coisa nesse respeito, mas eu sou amigo dele e falei, é porque ele passou pela Sabesp, ele está querendo limpar a barra. Mas brinquei com ele. Mas se tudo o que a gente quer é a verdade, né? Então, sim, seria interessante. Sim. Eu acho só que podia sentar e dar uma atualizada, até para não incorrer no erro de mandar para o governador um relatório bastante desatualizado. E aí a gente só precisa ir esquartejando, né? Se quiser, traz primeiro uma apresentação sobre o Pinheiros e traga o técnico que fale por ele, faz um levantamento, aí precisaria dar uma atualizada antes de poder trazer. Muito obrigado. Eu ia fazer o mesmo pedido que o secretário, né? A gente sabe que o MQual não está atualizado, então... Eu sei. Mas a gente tem aqui colegas da CEMIL e também podem colaborar nessa apresentação nesse dia, que eu acho que vai ser muito importante. E também essa questão de... A gente tem cuidado do problema na raiz, né? A questão do Pinheiros tem a coleta que faz... Não entra nas comunidades de fato e esse serviço também se perde. Então, volto a falar, ou a gente faz
cuidar do problema de fato, que é da origem, que são das ocupações, das irregularidades, das bordas de córrego, das dentro da margem da represa. Também temos que discutir com a EMAI, que está nesse processo, né, de privatização, discutir também com o contrato que vem para o município aqui de São Paulo. Eu acho que a gente poderia, na Aline, trazer tantos insumos que, se não trouxer esses de fato, a gente não vai cuidar do problema, e a gente tem avisado que o manancial Guarapiranga será comprometido, né, ao longo de algumas décadas, e isso daí vai afetar as nossas gerações futuras. Então, eu sugiro que a gente complemente aí nesses trabalhos que venham esses tipos de estudos para a gente. Você está convocada também. Estarei presente. Mas só para esclarecer, na verdade, eu estou falando do Guarapiranga. O Pinheiros, ele não faz parte da bacia, quer dizer, ele faz parte da macrobacia, mas não faz parte do Guarapiranga. Quer dizer, todas as intervenções que foram feitas aqui para o Rio Pinheiros não interferem com o Guarapiranga, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, você falou da estação de tratamento do ABV, é uma parte só que tem membranas, né? Dos 16 metros cúbicos por segundo, a parte que tem membrana é bem menos do que... quanto é que é? Hein? Não, mas quanto é? Segundo eu soube, quando eu fui visitar lá, era 500 litros, meio metro cúbico por segundo. O resto é o sistema convencional. Uma das pessoas que trabalhou nesse relatório aqui foi o chefe de operação do Guarapiranga durante muitos anos, que foi o José Carlos Leitão, né? Ele é que deu as dificuldades que tem a estação do ABV, que agora Rodolfo da Silva, em tratar essa água justamente por isso, né? Quer dizer, a quantidade de fósforo pode até ter dados atualizados, mas que, na verdade, até hoje, se joga sulfato de cobre, que cobre é um metal pesado, por isso que eu falei que era não é ambientalmente sustentável, apesar da CETESB e da legislação proibir jogar sulfato de cobre, mas se não jogar o sulfato de cobre, não se consegue tratar essa água. Por isso é que nós dissemos que achamos que a coisa era muito mais urgente, a ponto do governador saber, né, de como é que está a situação. Não adianta dizer que diminuiu um pouco o fósforo, os dados não estão só atualizados, mas o que está na realidade é exatamente isso. E não pode ter diminuído, o máximo que a Sabesp pode ter feito é aumentar o bombeamento para Barueri, mas para isso precisa mexer com as áreas irregulares. Então, não depende só da Sabesp. É isso que foi feito o coronel falou, né, a dificuldade que se tem em mexer com áreas irregulares. E esse pessoal e essas contribuições é que dão o aporte de esgotos no Guarapiranga. Quer dizer, na verdade é isso. Mesmo que o dado, em vez de ser 360 quilos de fósforo, 260, dá no mesmo. O que está acontecendo hoje é exatamente isso. Mas no Guarapiranga é só uma parte que tem tratamento de membranas. Não é uma pequena parte, quase que foi experimental, né? Obrigada. Então, agora eu queria convidar o Gabriel Estevam Rodrigues, diretor de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do Grupo Ambipar. Bom dia a todos. Só colocar minha apresentação aqui. Quem pode me ajudar? Está aqui já. Bom, vou me apresentando. Como foi dito, eu sou diretor de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Ambipar. Eu fui convidado pelo secretário, que viu um dos nossos trabalhos na imprensa, alguns artigos publicados, de uma iniciativa super interessante. Desculpa, não é essa, não. Era o rapazinho que estava aqui, essa daqui. Obrigado, eu vou passando. Bom, enquanto ela ajusta, eu vou falando. Um trabalho super interessante que nós idealizamos já há
pouco mais de 2 anos e meio, de transformar alguns resíduos das indústrias de papel e celulose, como cascas de eucalipto e gelatina, né, de colágeno das indústrias farmacêuticas, em umas cápsulas que estão sendo utilizadas lá em São Sebastião, das tragédias que teve das fortes chuvas, né? É uma iniciativa que foi idealizada junto com o Instituto de Conservação Costeira e também com a Fundação Florestal e o apoio do Governo do Estado e também da concessionária local, a Tamoios, né? Nós sabemos ali que é uma região... Pode deixar que eu vou passando. Obrigado, viu? É uma região bem emblemática, né, por conta da peculiaridade que ali a Serra do Mar traz, uma área extremamente densa, de difícil acesso, e por meio dos levantamentos que foi feito lá com o IPT, enfim, com o apoio da CETESB também e alguns outros órgãos, foram identificados quase 850 cicatrizes, né, dos deslizamentos que foram ali causados pelas chuvas, que contabilizaram mais de 200 hectares de área que deslizaram. E aí nós pegamos essa tecnologia, né, não vou me estender muito aqui na problemática, que a gente já está bem habituado com esses números, e nós, com esse conceito de economia circular, com valorização de subprodutos certificados no MAPA, certificado no IBD, na EcoCert, nós pegamos essas cápsulas de colágeno, né, que por algum processo de qualidade, como o pigmento que não deu certo, que antes era descartado no aterro sanitário, e voltamos ela para a cadeia produtiva, produzindo umas cápsulas de sementes com árvores nativas. É um produto orgânico, ele é biodegradável, ele em contato com a água, ele se dissolve, né, formando o mesmo princípio do fármaco no nosso organismo, e a sua própria composição, ele tem alguns macro e micronutrientes que ajudam no processo germinativo, né? Então, falando assim, num linguajar bem didático, é a cápsula de colágeno, o adubo orgânico feito com resíduos como, por exemplo, a Klabin, que é a nossa parceira, e outras indústrias de papel e celulose. E aí nós plugamos essa tecnologia com drones, né? São drones que normalmente são usados no agro. No entanto, esse dispositivo aqui embaixo, fomos nós que desenvolvemos. Ele tem um sistema de rolagem, né, que faz a dispersão das sementes de forma controlada em determinada área. Esse drone ele tem uma capacidade de carregar aproximadamente 5 quilos de semente. Tá? Ali a gente está conseguindo fazer em torno de 0,5 a 1 hectare, dependendo das condições climáticas. Aqui é um pouco do princípio, né? Então, ali tem, você está vendo que ali tem uma cápsula que ela tem a cor roxa e, por algum motivo, ela não atingiu o pigmento necessário e acaba sendo inutilizado, né? E aí, partindo dos princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que fomenta a valorização desses resíduos, né? E a economia circular, nós desenvolvemos as tecnologias junto com esses parceiros para estar valorizando e transformando isso num produto nobre. Aqui eu não vou entrar muito nisso, na quantificação. Lá no Ambipar nós temos câmaras de germinação, temos uma parceria com a Exal, que é ali do lado também, que nós fazemos toda essa parte de campo, né, com diferentes biomas, com diferentes tipos de sementes pioneiras. A gente também tem algumas parcerias lá da comunidade que já está coletando essas sementes, lá em São Sebastião. E aí começamos de uma maneira bem simples, até um pouco arcaica, rudimentar, né, plugando uns sistemas de dispersão em drones de mercado, né, esse produto nós fizemos por meio da impressora 3D, e aí fomos evoluindo até atingir essa capacidade desse nosso novo drone, que não parece aqui, mas só a hélice dele é o tamanho do meu braço, né? Nossa, está indo e voltando. Aqui tem algumas imagens que mostram esse drone, e nós conseguimos escalar essa tecnologia, né? Fizemos uma parceria com a Vale, lá em Canaã dos Carajás, bioma amazônico, e
e conseguimos, por meio do equipamento, produzir em torno de 30 mil biocápsulas por dia, utilizando apenas um operador, né? Então, essa máquina ela já abre as cápsulas, ela injeta a semente, injeta o adubo e tampa, né? E distribuímos em viveiros, distribuímos em escola, fazemos ações institucionais com a Klabin também, e um pouco das ações que nós estamos fazendo lá que tem alguns artigos que nós publicamos. Estão sendo utilizadas 20 sementes, seguindo a risca aqui o Manual de Restauração Ecológica do Estado de São Paulo, feito pela Secretaria de Meio Ambiente, que do tipo de uma vegetação ambrófila densa, nós conseguimos colocar essas espécies pioneiras, né, que são espécies que conseguem ter um crescimento, uma chance de germinação em áreas adversas, como aqui na Serra do Mar. E aqui alguns resultados que nós estamos obtendo, né? Inclusive tem uma equipe agora lá em campo, está chovendo lá, não está trabalhando, mas esse trabalho está sendo acompanhado pela CETESB também. A gente já está com uma cobertura das análises que nós estamos fazendo de pelo menos 30% em comparação ao delta T0, né, dali da área que a gente começou. Nós já fizemos mais de 130 hectares e já colocamos quase meia tonelada de semente em algumas regiões aqui. Nossa expectativa é terminar esse trabalho até agora, em agosto, mas com as condições climáticas, possivelmente nós vamos ter que prorrogar um pouco. Nossa visão aqui, né, tendo muito cuidado, é ajudar a natureza a fazer o processo dela, né? Nós entendemos que ali vai ocorrer uma regeneração natural, né, o tipo de vegetação. No entanto, vai demorar muito tempo, né? Esse princípio lá, eu sou de Cubatão também, na década de 70, 80, foi muito disseminado. Hoje eu estava vendo uma reportagem há pouco na Folha de São Paulo, não sei se vocês viram, o pessoal lá do Rio Grande do Sul usando helicóptero, Só que eu tenho uma visão diferente em termos de custo, né? O drone ele tem uma maior precisão, né? Porque o helicóptero ele tem a hélice que faz a semente dispersar, né? A própria física da gravidade ali é um pouco complicado, e além dos custos, né? Você tem um drone que ele já consegue, eu consigo fazer assim, num quadrante de área, né? 30 centímetros, quantificar quanto de semente eu vou lançar exatamente naquela área e traço o plano de voo. Em determinado período, eu vou acompanhando isso para ver o que está germinando, né? Que parte disso é perdido naturalmente na natureza, né? Mas uma boa parte está tendo resultados satisfatórios, né? Então, basicamente essa a nossa contribuição como técnico, como engenheiro ambiental, e empresa que traz inovações para problemáticas como essa. Eu fico à disposição para perguntas. Aí, só para complementar, a gente está conversando com a Fundação Florestal, com o Mário Mantovani, para ver se ele topa entrar junto nesse projeto e aí a gente buscar um parceiro para financiar. Então, a gente já está em algumas tratativas para poder encaminhar e ajudar um pouco o reflorestamento dessa região. A Fundação Florestal é um parceiro muito importante, que nós fizemos tudo esse processo lá em São Sebastião, fizemos escutamos a sociedade civil, né, fizemos audiência, o Ministério Público Federal está apoiando a iniciativa, estadual também, e ali, só que ali não existe uma obrigação legal de fazer, né? É uma ação institucional, na qual a concessionária Tamoio está financiando isso, e por meio de uma ONG local, que é o Instituto de Conservação Costeira, que articulou tudo isso, e nós conseguimos viabilizar, nós fazemos a execução do trabalho, e o monitoramento, e apresentamos isso para a CETESB e a Fundação Florestal. Não tem nenhuma pergunta, então é bom, né? Obrigado, pessoal. Estou à disposição. Muito obrigado.
Quem quer fazer alguma pergunta, alguma consideração? Não? Então, eu vou passar para o capitão Robson e para o inspetor Moreira, para as suas considerações, antes da gente partir para a pauta final. Vou usar esse microfone aqui, é melhor. Preciso só fazer algumas considerações, secretário. Primeiramente, informando, eu sou o capitão Robson, vou estar atuando na função de coordenador operacional do batalhão até o final do ano, em razão do afastamento do titular, Major Vlader, fazendo curso. Nosso comandante do batalhão, o Coronel Alessandro, ele faz possível para estar nessas reuniões, mas hoje está no Conselho Especial de Justiça, no Tribunal de Justiça Militar. O Coronel Navarro não se fala, ele responde pelo Estado todo, mas está em gozo de férias. Então, por isso, estou sozinho. Chamei aqui o capitão Calandrini, que é o responsável pela execução dos trabalhos das nossas ações aí na área da represa Billings e Guarapiranga, para se situar também nessa questão, principalmente da Burline, que é um celeuma. A doutora saiu ali, mas assim, ela pontuou fatos aqui que direcionou, né, muito importante. Ela foi ali a fundo no calo de algumas coisas que estão acontecendo. A OIDA, então, ela retomou os trabalhos de desfazimentos em 2020. De lá para cá, a gente vem amadurecendo, né, nessas ações da OIDA, ao ponto que a PGE vem nos acompanhando. Conseguimos reuniões da PGE com o Ministério Público. Eles chegaram a discutir até a forma de argumentar em juízo em relação à OIDA. E 2 pontos frisados que é argumentado a OIDA somente atua em loteamentos clandestinos e faz demolições de construções não habitadas. Isso está no plano de ação atual, renovado. Isso tem que ficar muito bem frisado, porque está demorando ganhar isso aí. Tivemos reuniões aí com um ou outro juiz, né, que a gente estava tendo problemas aí com expedição de liminar. Então, a gente tem tido alguns ganhos. A gente tem que tomar todo o cuidado para não desperdiçar isso aí. Sobre a OIDA nível 1, como que surgiu essa história de nível 1? E pelo menos 2 ou 3 situações, a gente acionou todo o aparato da OIDA, aquele, né, monte de pessoas, chega lá no loteamento, um loteamento iniciando, com postes de iluminação já se instalando, guias, eventualmente um bloco ou um alicerce sendo montado. Poxa, eu acho que isso aqui não precisa de todo esse aparato. Eu acredito que lá a companhia, com 2 ou 3 equipes delas, com a subprefeitura, consegue lá resolver aquele problema. Agora, quando a Polícia Ambiental, a gente verifica lá uma área que já está sendo ocupada, já está parcialmente ocupada, você já tem construções semi-acabadas, por que a Polícia Ambiental aciona aquele monte de... Vai lá 10 equipes da Polícia Ambiental, vai 5, 6 da GCM, porque, ainda que tenha 2, 3 construções só semi-acabadas, esse impacto visual da quantidade de agentes públicos ali na área vai inibir que as pessoas tenham qualquer reação, né, contrária de manifestação. Então, na Burline, né, acabou acontecendo o fato que o trato era, então, para fazer cadastramento de pessoas e acabou ali havendo ali demolições. Por pouco, né, não tivemos lá agentes ali agredidos, saindo lá com lesões corporais. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Não é à toa que a gente pediu, o coordenador executivo pediu para que as OIDAs nível 2 sejam executadas, planejadas pela Polícia Ambiental, porque a gente faz os levantamentos da área antecipadamente, verifica a possibilidade lá de haver manifestação ou não através do nosso serviço reservado, ainda que tenha 2 construções só, mas tem pessoas ali que podem resistir, né, à ação, e a gente vai estar despreparado. Seria muito vergonhoso sair voltando correndo lá, né? O que aconteceu na última, ligaram para mim, a gente tinha uma equipe só lá, porque era para fazer cadastro, e cadastro não precisa de tantas pessoas. Se fosse só para fazer cadastro, não haveria resistências lá. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado em relação a isso aí. Vou pontuar aqui 2 situações, a doutora não está mais aqui, secretário, mas, por exemplo, nós temos lá o loteamento no sítio Irma e a Herman Van Erg, que a doutora citou hoje aí. Esses 2 locais só tiveram OIDA porque teve decisão judicial. Mas sabe por que executamos a OIDA lá?
porque a gente insistiu, pedimos para mandar para a gente lá o SEI, e, por acaso, deparei no SEI com uma decisão judicial lá que já estava há um ano. Já estava há um ano parado, ninguém fazia nada, ficou quietinho. Aí, nós executamos aquilo que cabia à OIDA, retirar, demolir as construções não habitadas. A doutora, ela explicou bastante sobre os procedimentos a ser tomados na Burline lá. Quando pensarmos em desabrigar as pessoas, vai ter que entrar, de fato, a REUB, e já não vai ser a OIDA que vai atuar lá. A OIDA não vai demolir construções, desabrigar pessoas. Existe, por parte da Polícia Militar, normas específicas para desapropriação de áreas, né? Então, aí nós vamos ter que acionar o coordenador operacional da Polícia Militar, do Estado, né? E assim ele vai determinar que um órgão da área ali atua em conjunto. Existe uma série de regramentos para executar isso. Não vai ser a Polícia Ambiental que vai atuar na Burline para demolir construções habitadas, né? Mas a doutora já explicou tudo isso, não vou ficar repetindo aqui. Eu faço um apelo, já está aqui a GCM, que nos apoie, passando na Burline lá e verificando que tem construções se iniciando, está ali o alicerce, está ali os blocos, né? Acione a subprefeitura, né? Pode nos acionar também, a gente manda uma equipe, aí sim, OIDA nível 1, você vai lá, vai estar tirando uma construção iniciando, mas construções já está semi-acabada lá, com aquelas pessoas já morando, já resistindo, não vai com OIDA nível 1. Nos avisa, coronel, precisamos fazer uma OIDA nível 2, já tem construções semi-acabadas lá, que tem condições de ser demolidas, já foi feito levantamento pela GCM, por parte nossa aqui, vamos fazer a OIDA nível 2, vamos fazer a OIDA nível 2, a gente senta, planeja e faz a OIDA nível 2, mas não vamos colocar nossos agentes aí em situação, né, delinda aí. Eu não vou tratar aqui da OIDA nível 1, porque nós vamos falar especificamente da OIDA nível 1, né? Tem os prós e os contras de ser agendado por aqui, né? Sou bem favorável que seja agendado por aqui, mas tem alguns cuidados que a gente precisa tomar, e segunda-feira a gente trata mais especificamente desse assunto aí, é só isso. Olha, eu sou meio rasgão, intempestivo, sei lá, alguma coisa assim, mas, na Burline, do jeito que você falou aí, a Burline, a Polícia Ambiental saiu de lá, ficou eu e a GCM. Aí pode ser que a gente teria apanhado mesmo. Então, a OIDA nível 1, a Seclima tem obrigação de interagir, cumprir, fazer cumprir, não é? É a nossa obrigação. Eu estou aqui, nós estamos discutindo até com a PGM, discutindo com todo mundo mesmo. Vamos fazer. Senão eu estaria sentado na minha cadeira ali, não faria nada, né? Não é isso que o secretário quer e não é isso que eu vou fazer também. Segundo, o plano de ação, capitão Robson, o plano de ação fala em pelo menos uma nível 2 por mês. De 1 a 2 nível 2 por mês. O senhor fala aí tudo, só que tivemos 2 neste ano. Então, aqui, o senhor pode não concordar, eu também posso não concordar, só que nós vamos tentar fazer. Com ou sem, quem venha, se é para ajudar, vamos lá. Então, dá a impressão que fala assim, e nós é que estamos todo errado. Tem que estar mais presente. Então, se for o caso, eu não vou aceitar. Quem quer ajudar, estamos aqui. Eu vou arrumar briga com o subprefeito? Nós vamos arrumar briga com o VGM, vamos arrumar sim. O que nós não vamos fazer é ficar calado e ficar suportando. OIDA nível 1, nós já falamos de OIDA nível 1 aqui umas 4, 5 vezes, o senhor não veio nas outras reuniões, só que não é cumprido. Ambiental vai lá e não fala nada, aí o subprefeito também não fala nada, e aí fica todo mundo mudo, e não faz nada. Ou precisa falar de 10, eu mostro 10 operações de OIDA nível 1 que aconteceu isso. Poxa, se a gente for para ficar mudo, para que eu vou ficar organizando isso? Não é obrigação, realmente o subprefeito deveria fazer a OIDA nível 1. Só que não fazem. Aí o que eu pego? Pego aquele monte de processo, eu escalo, não estou escalando, estou pedindo para irem lá. O MP está me cobrando. O MP, eu vou falar para o MP, olha, ninguém está indo lá. Olha, já pedi, pune lá, abre um inquérito civil contra
quem quer que seja. Eu vou falar isso? Não acho que devo falar isso. Mas também não vou aqui ficar engolindo sapo, não. Então, a gente está tentando acertar. O secretário sabe disso, ele me segura, calma. Só que nós temos que fazer. Então, todo mês eu estou escalando, não estou escalando, estou pedindo para irem lá fazer. Não querem fazer? Daqui a pouco vou eu. Eu pego aí, vou eu. O que eu não vou aceitar é ficar paradão, esperando detonarem tudo lá. Eu vi ontem uma reunião do GFI lá, do Alto Tietê. Rapaz do céu, eu falei, gente, espera um pouquinho. Vocês estão tirando o gato aí do poste de elétrico? Vocês estão tirando o gato? Nós estamos derrubando postes. A diferença da OIDA para outras coisas do Estado é absurda. Vocês caem numa invasão lá, é um absurdo isso. Eu fui na última aí, saiu todo mundo, ficou eu lá, né? No comando. Não é meu comando. Eu sou para integrar. Aí, quase apanhamos. A hora que eu vi, só estava a gente lá. Aí, eu fico perguntando, não é? A nossa obrigação nós estamos fazendo, graças ao apoio aí do secretário, e eu espero que vocês entendam. E eu aceito crítica, mas crítica construtiva. Obrigado. Vamos lá, por favor, inspetor. Bom dia a todos. Bom dia, secretário. Cumprimento a mesa aí. Pode falar, Moreira. O Moreira foi outro dia numa OIDA, ele mesmo falou, ninguém fez nada. Né? Então, eu queria me apresentar, primeiramente, né? Estou assumindo recentemente aí a inspetoria de Capivari Monos, no lugar do comandante Richard, né? Vou dar continuidade aí aos serviços dele aí. Que não é fácil a missão lá em Capivari Monos, porque nós atendemos aí praticamente a ordem inteira, né? A Capela do Socorro, M-Boi, Cidade Ademar e Parelheiros. Então não é uma missão fácil lá, com efetivo. São várias demandas, né? Com relação que o comandante Washington falou, eu acho que dia 22 agora vai ter uma reunião, eu estou começando a me integrar aí com a situação da OIDA, eu tenho 15 dias lá, então estou me integrando ainda, né? Conhecendo um pouco, mas eu acho que a nível 1, acho que a gente tem que conversar melhor, né? Para se criar um padrão, né? Um padrão nas operações. Se uma faz, a outra também tem que fazer, né? Tem um padrão nas operações. Se chega lá, o loteamento é clandestino, mas ele tem um portão lá que impede a nossa entrada. Então, são várias situações que a gente tem que tirar a dúvida. O que eu posso? Posso tirar o portão? Então, toda operação pode fazer isso? Então, vamos fazer. Se faz lá em Parelheiros, tem que fazer na Cidade Ademar. Enfim, eu acho que a padronização aí vai melhorar bastante. Talvez uma equipe aí, uma volante aí, principalmente, né, a OIDA só tem na Zona Sul, né? Não tem em outra região, né? A OIDA só atua na área sul. Talvez uma equipe volante destinada para isso, para essas apreensões ser mais rápidas, as ações mais rápidas, né? Talvez as subprefeituras não tenham equipamento, mas se unissem eu disponibilizo 2 caminhões, uma máquina, para que essas ações fossem mais rápidas de apreensão, de inutilização de material de construção. Já vai evitar bastante essa nível 2 aí, né? Se a gente conseguir fazer com mais rapidez, né? Bom, é isso, pessoal. Eu tinha que falar aí. Obrigado. Tá? Professor, muito obrigado. Vamos ver se a gente acerta as arestas, né? Na minha opinião, quando nós começamos a delimitar as atribuições, eu só faço aquilo que está escrito, não faço mais nada, nós deixamos um grande espaço vazio para a criminalidade. Por que ela está tão desenvolta? Porque nós recuamos, né? Nós achamos que nós temos aquelas limitações, então eu sou o dono do formalismo, dono do procedimentalismo, eu sou
eu tenho que obedecer às regras, às minúcias das regras, e de tanto ficar estudando as regras, eu não faço nada, não é? Então, eu penso diversamente. Eu sei que nós temos inúmeros empecilhos, nós temos acomodação, nós temos corporativismo, nós temos uma dificuldade muito grande em combater o que é errado. Nós só somos bons para criticar, mas somos muito ruins para executar, né? Temos muito planejamento e muito pouco fazejamento. Então, isso mostra a situação que nós estamos em São Paulo. Vamos tentar mudar. E, se não for, vamos entregar São Paulo para a criminalidade organizada, que está cada vez mais sofisticada, mais desenvolta e impregnando setores que deveriam estar a serviço do povo, mas estão voluntária, espontânea, premeditada, ou até involuntariamente, por esse apego a formalismo, estão contribuindo. Não é só omissão, é uma cumplicidade. Nós precisamos ter bem presente na nossa consciência que presenciar um crime, não fazer nada para evitar, é ser cúmplice. Não é só ficar, não, eu sou neutro. Não há neutralidade em relação ao que é errado. Não é? Nós temos que procurar formas de atender e de resolver os problemas e não de nos excusar em normatividade. Não é? Isso explica por que a justiça brasileira está sendo tão criticada, não é? Porque você fica, não é minha atribuição, não é isso, né? Então, essas coisas dão espaço para a criminalidade crescer. Vocês viram aí essa exposição do Gabriel? Muito interessante isso. A gente precisa pensar também em patrocínios, que é incrível, né? A cidade tem orçamento que é muito vinculado, então a gente não encontra espaço, às vezes, para uma coisa dessa tão interessante, tão importante. Então, eu vejo que a Enel está aqui, então a Enel poderia dar um gesto aí, ajudar a patrocinar isso e tal, né? Mesmo mudou o presidente para tentar recapitular, recuperar a reputação, né, que estava um pouquinho abalada, e também a gente precisa da colaboração da Enel para não levar a instalação para loteamentos clandestinos. Não são loteamentos, são operações criminosas, atividades criminosas de ocupação de área que não é destinada à habitação. É área de mananciais. Né? Isso aqui se chama Operação Integrada em Defesa da Água. Não é em defesa daquele pedacinho, daquela coisa, daquele... Não é? Então, se precisar reformular, vamos reformular sim. Ou é para valer, ou então vamos fechar isso aqui. Então, a Enel, por favor, quem é da Enel? Por favor, não atender, levar energia para empreendimento irregular, clandestino, criminoso. Não é atender a moradia. A gente tem que lembrar que antes da moradia, que é um direito fundamental de terceira dimensão, vem a vida antes. E a destruição do Guarapiranga está prejudicando a vida até de quem ainda não nasceu. E isso está na Constituição, não é brincadeira. É o artigo 225 da Constituição da República, que quando foi promulgada, esse artigo 225 foi reconhecido pela comunidade internacional a mais bela norma fundante produzida no século XX. Por quê? Porque o constituinte brasileiro teve a ousadia de erigir aquele que ainda não nasceu a sujeito de direito. Não é expectativa de direitos. Então, nós temos uma obrigação de preservar aquilo que nós estamos destruindo, com a nossa omissão, para aqueles que ainda não nasceram e que precisam ter garantia de que vão ter água, de que vão ter árvore, de que vão ter oxigênio, né? Moradia, sim, mas não é aquele o lugar da moradia.
né? Agora, Eu queria agora pedir ao secretário Renato Nalini, ao Washington, que venham aqui à frente da mesa, por favor. A gente vai prestar uma singela homenagem a uma pessoa que ajudou muito a OIDA por muitos anos e que agora está saindo da Sabesp. Então, Sidney, por favor, vem aqui à frente. Deixa eu tirar uma foto, peraí. Pegando essa. Tanta briga aí, tem que lembrar dos bons aqui, que eu homenagear, porque só em momentos ruins não é embora também. São poucos anos, né? Mas tem que valorizar o bom. Essa homenagem que eu recebendo. Bom dia, né? Boa tarde a todos aí. Não sei se eu vou falar bom dia, mas bom dia, né? A todos. Essa homenagem eu estou recebendo e bastante, como é que se diz, gratificante. Estou bastante, fico emocionado. Mas essa homenagem é para vocês todos que estão aqui, que vem carregando, trabalhar com fiscalização em área de proteção de mananciais, umas áreas bastante frágeis, né? E a gente vê que essas políticas talvez de continuidade, então trabalhar com fiscalização é bastante desgastante. Então, essas ações que tem de outra secretaria, de habitação, né, do município, CDHU, é importante com essas novas tecnologias, para a gente poder entrar, nós estamos falando de uso e ocupação do solo, então nós temos que trabalhar com a parte de regularização. Então, um trabalho que já vem sendo desenvolvido, né, a Maria Tereza está aqui, né, eu acho que é super importante entrar para regularizar essas áreas. E as áreas ainda, né, aquelas áreas, né, que a gente tem que ser preservada, o Estado e o município, né, o trabalho que o Rodrigo apresentou, tem que decretar, essa área aqui vai ser parque, essa área aqui vai ser um parque estadual, e o Estado tem que ter um tamanho e tem que direcionar esse uso e ocupação do solo. Porque assim, onde tem essas ocupações regulares, nós temos que caminhar para regularizar, a curto, médio e longo prazo. E aí pode entrar energia, água, luz, gás, todos os equipamentos. E a gente não ficar à mercê de algum, né, que a gente pode achar de um ano ou outro, que pode ter alguém que não entendeu muito bem o que está sendo proposto, encaminhado, e levar alguns desses equipamentos. Então, nós estamos tratando com gente. Então, trabalhar com gente requer uma sabedoria, um conhecimento. Tomar uma ação não é fácil. Eu sei que quando a gente chega nessas áreas não é fácil você deter uma pessoa, levar para a delegacia. É bastante pesado. Então, fica pesado para a fiscalização, porque a fiscalização, as ações, o resultado demora 5, eu trabalhei lá atrás, 5, 10 anos para regularizar esse loteamento. Então, é bastante desgastante. Mas nós temos que ter esse entendimento integrado aqui. Eu busquei, nessas 46 anos de saneamento, né, colaborar com esse processo. Tá? Vou continuar colaborando, estou indo para aquela área de Ubatuba, Vale do Paraíba, trabalhar com comunidade quilombola, comunidade de pescador, levar o saneamento, parte litoral precisa muito de drenagem, já conversei aqui, né, com algumas pessoas. Melhoria de processo. Eu não tenho a solução, mas jamais trabalho na saída da Sabesp, uma autarquia mista, mas eu sempre tive o compromisso. Eu acho que eu trabalho para o governo, eu tenho esse compromisso público, então eu vou estar sempre lá ajudando dentro do processo, tá? E extremamente grato, vou enquadrar, colocar lá, entendeu? Só tenho que agradecer a vocês, e obrigado, Luciana.
Pessoal, só antes de encerrar, eu queria só falar uma coisa. O prefeito foi acusado num debate de ser conivente com o crime organizado por tudo que está acontecendo lá na Guarapiranga, na Billings e tudo mais. Quando ele é acusado, nós todos aqui somos acusados. Alguém aqui é conivente com o crime organizado? Eu tenho certeza que não. Muito pelo contrário, a gente dedica a nossa vida a ajudar e a melhorar. Então, assim, eu acho que dá para entender os ânimos alterados aqui, porque todo mundo quer fazer, todo mundo quer, mas às vezes não tem as suas limitações, e isso acaba, lógico, deixando um mais nervoso, outro mais nervoso. O que a gente precisa agora é não ficar jogando a batata quente um para o outro, é trabalhar em conjunto. Eu acho que a OIDA ela serve para isso, é uma operação integrada, onde cada um vai ter que se doar, fazer o que for possível e mudar a realidade, porque daqui a pouco a gente vai ficar sem água, daqui a pouco a gente vai ficar sem ar, e aí não tem vida. Então, quando a gente está aqui discutindo tudo isso e de uma forma bastante acalorada, é por isso, é porque eu acho que todo mundo aqui quer resolver dentro das suas limitações. Então, eu queria agradecer cada um de vocês, o trabalho de cada um, porque é muito importante, e pedir que a gente consiga aí, minimamente, se entender para fazer com que essas coisas aconteçam. Então, obrigada por todos aí, obrigada pelo trabalho de todos.